Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um dos livros de contos mais celebrados de Lígia Fagundes Telles, que é Antes do Baile Verde. Esse é um livro que reúne um número significativo de contos, mas com toda a sensibilidade da autora. Então vamos começar falando um pouquinho sobre ele, conhecer essa história. Olá, Antes do Baile Verde, Lígia Fagundes Telles. É uma reunião de narrativas escritas entre 49 e 69, então vejam só, 20 anos, com uma abordagem crítica, fazendo denúncias veladas. O livro foi considerado o mais bem sucedido da autora, então vejam a importância do trabalho feito com ele. Nele, a escritora examina com um olhar solitário e crítico os mais variados destinos. Dividido em 18 contos, uma prosa fluente e sedutora, o livro facilmente desperta o interesse do leitor, tornando Lígia uma das autoras mais animadas de sua geração. A escrita da autora, atrai muito ao abordar conflitos amorosos, fazer descobertas surpreendentes e criar tensões entre o desejo e a consciência moral. Olha que interessante, o desejo e a consciência. Tá? Principalmente dentro da sociedade em que ela se apresenta. Tá? Isso está bastante presente em Antes do Baile Verde. Né? É interessante a gente conhecer esse tipo de estrutura. Então vamos lá, vamos começar o nosso trabalho indo para o nosso primeiro conto de Lígia Fagundes Telles, que são Os Objetos, né? o livro Os Objetos. Vamos conhecer como foi esse trabalho dela. Vamos lá? Então começa assim, vamos primeiro para a síntese do nosso conto em Os Objetos. É um conto que retrata a crise silenciosa de um casal, Miguel e Lorena, através de um diálogo aparentemente trivial sobre a utilidade dos objetos em sua casa. Tá? Enquanto Miguel questiona a função dos itens decorativos, revelando uma inquietação mais profunda sobre a vida e o relacionamento, Lorena se mantém distante e indiferente, focada na confecção de um colar. Então, olha só as relações de conflito emocionais e materiais, os valores, na verdade, sendo trabalhados, tá bom? A diferença entre suas perspectivas gera um conflito sutil, mas intenso, tá? Miguel sente que sua vida está estagnada, sem propósito, da mesma forma que os objetos ao seu redor. Lorena, por outro lado, vê tudo de forma prática e rejeita qualquer tentativa de reflexão mais profunda, tá? Ao longo do conto, a tensão aumenta conforme Miguel percebe que suas inquietações não são compartilhadas por Lorena. Tá? O ápice ocorre quando ele sugere que, assim como os objetos, o relacionamento deles pode ter se tornado inútil. Lorena, no entanto, evita a conversa e mantém-se alheia ao sofrimento do parceiro. Vejam só como Lígia Fagundes Telles foge do convencional, ela foge do padrão romântico e ela trabalha uma estrutura de realidade, de valores e de conflitos dentro do relacionamento. Perfeito, você não vai esperar, vinda de Lígia Fagundes Telles, uma história piegas, com um finalzinho sempre feliz, com as coisas fugindo à realidade. Ela mostra como são as relações e que muitas vezes são satisfatórias, desde que haja, dentro desse contexto, um esforço para que as coisas assim aconteçam. Então é importante a gente ter essa perspectiva. Tá bom? Vamos lá, continuando. O conto termina de uma forma ambígua. Após uma tentativa frustrada de aproximação, Miguel se afasta enquanto Lorena permanece no mesmo lugar, voltando à sua atividade inicial. O silêncio final sugere que nada mudou, o casal continua preso em sua rotina, sem confrontar os sentimentos que os afastam. Olha só ali, realmente a rotina. Realmente uma característica tradicional e comum dentro dos relacionamentos. Lígia Fagundes Telles constrói uma narrativa sutil e carregada de simbolismo, em que os objetos são mais do que simples elementos decorativos. Eles representam memórias, frustrações e a passagem do tempo. A história ilustra como muitas vezes a crise nos relacionamentos se manifesta
não em grandes brigas ou rompimentos, mas em pequenas interações cotidianas repletas de significados ocultos. É essa relação de rotina, de sofrimento, de estabelecer que as coisas não se constroem bem, né? Que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Aquela relação típica dentro dos relacionamentos, né? Tudo isso daí é bastante significativo e é importante a gente entender que ela está retratando a visão real, tá? A visão observada de mundo, sem uma perspectiva pessimista, obviamente, né? Mas só com uma perspectiva realista. Vamos lá, vamos ver a sequência cronológica para poder fazer a compreensão dessa obra com maior profundidade. Então, a introdução ao ambiente doméstico, tá? O conto inicia com a descrição de uma sala de estar onde diversos objetos decorativos estão dispostos. A atmosfera é tranquila, sugerindo um ambiente cotidiano e familiar. Então, de construção do ambiente. Apresentação dos personagens. Lorena está sentada no sofá, concentrada na confecção de um colar de contas. Miguel, seu companheiro, encontra-se próximo, observando os objetos ao redor. Início do diálogo sobre os objetos. Miguel pega um anjo de porcelana e questiona a Lorena sobre a utilidade do objeto. Lorena responde de forma indiferente, sugerindo que o anjo é apenas decorativo. Já decoração. Tá? Aí vem a reflexão de Miguel sobre a funcionalidade das coisas. Miguel continua a questionar a utilidade de outros itens da sala, como um cinzeiro vazio. Ele expressa inquietação sobre a presença de objetos sem função prática. Ou seja, para que tanta coisa, né? Como uma forma acumuladora. Lorena mantém-se alheia às preocupações de Miguel. Na verdade, ela está alheia a Miguel. Enquanto Miguel filosofa sobre os objetos, Lorena permanece focada em seu colar. Ela demonstra desinteresse pelas indagações de Miguel, respondendo de maneira monossilábica. É simplesmente pelas indagações ou pelo próprio Miguel que ela demonstra desinteresse, né? E Miguel relembra o passado. Ao manusear o globo de vidro, Miguel é transportado para memórias de sua infância. Ele recorda-se das bolhas de sabão que soprava quando criança, associando-as ao globo. O confronto de perspectivas acontece quando Miguel tenta envolver Lorena em suas reflexões, perguntando sobre o significado dos objetos para ela. Lorena responde que os objetos são apenas coisas, sem atribuir-lhes significados profundos. A tensão cresce entre o casal, né? Por causa da insistência de Miguel em discutir o valor dos objetos. Tá? Isso começa a irritar Lorena. Tá? Ela demonstra impaciência e pede que ele pare com as perguntas. Tá? Miguel, então, passa a questionar o relacionamento. Ele sugere que, assim como os objetos, o relacionamento deles pode ter perdido a funcionalidade. Lorena reage com frieza, evitando aprofundar a conversa, ou seja, ela simplesmente confirma tudo que ele está falando. Tá? Surge, então, um silêncio desconfortável. Após a troca de palavras, instala-se um silêncio pesado entre os dois. E Miguel continua a observar os objetos, enquanto Lorena finge concentrar-se no colar. Veja a insistência desse monotone, desse tom monótono. Miguel, então, expressa seu descontentamento. Ele verbaliza sua insatisfação com a superficialidade da vida que eles levam. E Lorena minimiza seus sentimentos, sugerindo que ele está exagerando. Olha que coisa irritante. Ela não dá atenção para o sentimento dele. E aí vem a tentativa de reconciliação, né? Miguel se aproxima de Lorena e tenta iniciar um gesto de carinho. Ela se afasta, indicando que não está interessada em intimidade naquele momento. Miguel desiste da conversa. Tá? Ele se sente rejeitado, se levanta e dirige-se a outra parte da casa. Lorena observa a sua saída, mas não faz nenhum movimento para detê-lo. Reflexão final de Lorena, né? Sozinha na sala, Lorena olha para os objetos ao seu redor. Ela parece considerar ainda que brevemente as questões levantadas por Miguel, né? Parece que ela ainda está considerando. E ela retorna em seguida à sua indiferença. Após um momento de contemplação, Lorena volta a focar-se em seu colar.
A rotina é retomada, sugerindo que as preocupações de Miguel foram ignoradas. É Miguel que foi ignorado. Então vejam a simbologia, a metáfora, né, da materialidade e da perda de sentido que a relação deles tem. Eles se tornaram dois objetos decorativos dentro da casa, tá, que não estabelecem nenhum valor, tá, assim como Miguel sugeriu na sua estrutura. Tá bom? Vamos ver a análise desse conto? Os objetos de Lígia Fagundes Telles é uma narrativa que explora a dinâmica de um relacionamento desgastado pela rotina e pela falta de comunicação afetiva. Isso acontece através de um diálogo aparentemente trivial sobre a utilidade de objetos decorativos. A autora revela camadas profundas de insatisfação e desconexão entre o casal protagonistas, né? São sinais de que esse relacionamento está se deteriorando, que ele não tem mais uma boa perspectiva de condução. Miguel representa a inquietação existencial. Sua preocupação com a funcionalidade dos objetos é uma metáfora para sua busca por significado na vida e no relacionamento. Fala assim, qual que é o sentido disso tudo? Ao questionar a utilidade de itens como anjo de porcelana, o cinzeiro vazio, ele está, na verdade, expressando sua insatisfação com a superficialidade e a falta de propósito que sente em sua convivência com Lorena. Veja a frieza dela na última cena, né, quando ela se afasta, tá? Quando ela rejeita o seu contato. Lorena, por outro lado, personifica a indiferença e a resignação. Sua concentração na confecção do colar e suas respostas monossilábicas indicam uma desconexão emocional não apenas com Miguel, mas possivelmente consigo mesma. Ela evita introspecções profundas, preferindo manter-se na superfície das coisas, tá? O que é evidenciado por sua visão dos objetos como meras decorações sem significado intrínseco. Tá? São só coisas. Essa coisificação da relação. Tá? A interação entre os dois evidencia a falta de sintonia e incapacidade de comunicação efetiva e afetiva. Não? Enquanto Miguel busca um diálogo profundo e significativo, Lorena se esquiva, mantendo-se em sua zona de conforto. Essa discrepância cria uma tensão palpável que se intensifica à medida que Miguel percebe que suas inquietações não encontram eco na parceira. Então, vejam, ele vai materializando suas preocupações como os objetos que existem e ela diz que são apenas coisas. Os objetos e, ao mesmo tempo, os sentimentos e a visão dele. Ou seja, tem o mesmo valor dentro desse contexto. Tá? O conto sugere que os objetos são mais do que meras peças decorativas. Eles funcionam como símbolo da passagem do tempo, da memória e da estagnação emocional. Miguel vê nos objetos uma representação de sua própria vida, fixa, sem função e sem evolução, enquanto Lorena prefere ignorar esse simbolismo, optando por uma visão prática e desprovida de sentimentalismo. Ela quer ignorar tudo isso daí. O silêncio e a ausência de resolução no final reforçam a ideia de um relacionamento à beira do esgotamento. Miguel tenta se aproximar, mas é repelido, o que simboliza sua impotência diante da indiferença de Lorena. Ao final, a rotina prevalece e a protagonista retorna ao seu colar como se nada tivesse acontecido. Veja o papel aqui da figura feminina de rejeição. O que muitas vezes a gente via acontecendo com a figura do homem, sempre ele tomando as decisões, agora é o contrário, ou seja, revelando o papel natural também da figura feminina dentro do relacionamento. Então, a autora Lígia Fagundes Telles utiliza uma linguagem econômica, veja, processo de evolução do seu trabalho, mas carregada de subtextos, de significados. Cada gesto e cada objeto da narrativa possuem um peso simbólico, construindo um conto sutil, mas repleto de significado sobre a alienação dentro dos relacionamentos e a dificuldade de enfrentar verdades incômodas. Quantas vezes nós arrastamos, as pessoas arrastam relacionamentos por uma questão de zona de conforto e vão perpetuando e cristalizando a infelicidade, a indiferença e o sofrimento. É disso que ela trata. Tá? O desfecho aberto
convido o leitor a refletir sobre o destino do casal. Será que eles continuarão juntos, presos em uma relação sem sentido? Ou Miguel tomará uma atitude para mudar sua realidade, que é o que se espera? A falta de uma resposta definitiva reforça a angústia existencial que permeia toda essa narrativa. Não é interessante a gente perceber isso daí? Ver como tudo isso funciona, não é assim? Então vamos lá. Dando sequência, olha só, agora nós vamos ver um outro conto chamado Verde Lagarto Amarelo. Veja que interessante. Ele é verde e é amarelo. Então vamos ver do que se trata esse segundo conto aqui dessa nossa análise desse momento. Então vamos lá. No conto Verde Lagarto Amarelo, Lígia Fagundes Telles narra o encontro de dois irmãos, Rodolfo e Eduardo, após um período de distanciamento. Rodolfo, irmão mais velho, vive uma vida solitária e introspectiva, enquanto Eduardo, o caçula, é carismático e bem-sucedido. Então vejam só já a proposta de um relacionamento de opositores. A visita de Eduardo serve como um espelho para Rodolfo, revelando suas frustrações e inseguranças. Durante a conversa, Eduardo compartilha novidades sobre sua vida. Está casado, espera um filho e prestes a lançar um livro. Cada uma dessas conquistas intensifica o sentimento de inferioridade de Rodolfo, que se sente estagnado, incapaz de se destacar como irmão, né? Fala assim, então isso daí se torna uma coisa terrível, né? Ou seja, como lidar com essa estrutura, como fazer isso tudo acontecer, né? Bastante típico de dentro de um relacionamento. A narrativa evidencia a dinâmica de comparação constante que sempre marcou uma relação entre os dois. Gente, é típico dentro de uma relação familiar a comparação entre os irmãos, né? O que tira a identidade de cada um, né? É muito comum que os pais façam isso daí, despersonificando um deles. Rodolfo relembra a infância e a aparência da mãe por Eduardo. Tá aí a preferência, da mãe por Eduardo. O que alimentou sua sensação de exclusão, né? Ele sentia essa exclusão. Enquanto Eduardo se mostra afetuoso e tenta incluir Rodolfo em sua nova fase de vida, esse não consegue aceitar o sucesso do irmão sem ressentimento. Então veja que o ressentimento é com ele mesmo. É pelo seu próprio fracasso e não com a conquista do irmão. A metáfora do verde lagarto amarelo apresenta a inveja silenciosa e a paralisia emocional de Rodolfo, que observa o brilho do irmão sem conseguir reagir. No final do conto, Eduardo se despede e deixa Rodolfo sozinho com suas reflexões. O mais velho permanece imóvel, segurando o livro recém-recebido, perdido em pensamentos sobre sua própria vida e a relação com o irmão. É aquele lagarto imóvel, tá? Amarelo de covardia, verde por imaturidade. Lígia Fagundes Telles constrói um retrato sensível da rivalidade fraterna, ou seja, entre irmãos, e das dificuldades de lidar com o próprio sentimento de inadequação. Ou seja, eu não me encaixo, eu não me enquadro, mas por culpa minha. O conto mostra como a comparação e a insegurança podem corroer as relações familiares, impedindo que o verdadeiro afeto seja reconhecido. É isso. Quando eu não reconheço a identidade das pessoas, eu não percebo o que cada um é dentro desses valores, eu acabo encontrando uma relação doentia, tá? Tóxica. Né? Por quê? Porque eu crio um padrão que deve ser seguido por todos. Isso não é verdade. Tá? As pessoas são diferentes. Elas têm perspectivas e dão sentidos diferentes às experiências da vida, mesmo vividas a dois. Tá? Vamos conhecer, então, agora a sequência cronológica. Vamos ver o passo a passo dessa estrutura. Primeiro, o ambiente. Tá? O conto inicia com a descrição do apartamento de Rodolfo. Tá? O irmão mais velho, que vive sozinho em um espaço organizado e austero. A chegada de Eduardo, o irmão mais novo, tá? Ele chega para visitar Rodolfo após um período de afastamento entre eles. Tá bom? Os irmãos trocam cumprimentos formais, quando se vê, evidenciando uma certa distância emocional. Né? E aí a gente vê o quê?
Rodolfo observa a aparência de Eduardo, notando sua elegância e confiança, características que sempre o destacaram. Então, vejam, é o olhar do mais velho para o mais novo, tá? Aquele sentimento de privilegiado para o mais jovem e de negligenciado para o mais velho, que ele mesmo lança, tá? E os resultados disso, vejam como é fácil lançar a culpa do insucesso nas relações alheias, né? É isso que ele faz. E aí vem o que eles começam a conversar sobre assuntos triviais, como o clima e notícias recentes. A conversa leva Rodolfo a recordar momentos da infância, destacando a preferência da mãe por Eduardo e o sentimento de inferioridade que isso lhe causava. Então veja que ele revela a sua dor, tá? Rodolfo reflete sobre as diferenças entre eles. Enquanto Eduardo sempre foi extrovertido e bem-sucedido, ele é considerado introspectivo e menos realizado. Então vejam que é ele. Vejam que isso daí é ele. Não tem nada a ver com o mundo externo, é ele mesmo que se faz assim. Tá? Eles mencionam brevemente os pais, com Rodolfo expressando ressentimento pela atenção desigual que receberam. Tá? Então eles discutem sobre a relação com a família, né? Uma coisa bastante tola. Eduardo compartilha que está casado e que sua esposa está grávida, convidando Rodolfo para ser padrinho do futuro filho. Rodolfo sente uma mistura de surpresa e ciúme, mas aceita o convite com um sorriso forçado. Olha que triste. Tá? Eduardo insinua que tem uma surpresa para mostrar a Rodolfo, aumentando a curiosidade dele. Tá? Enquanto Eduardo fala, Rodolfo mergulha em pensamentos sobre sua própria vida, sentindo-se cada vez mais insignificante em comparação ao irmão. Isso daí é um trauma que ele não consegue solucionar, tá bom? Eduardo revela que escreveu um livro e que está prestes a publicá-lo, entregando um exemplar ao irmão. Então Rodolfo é consumido por uma sensação de fracasso, percebendo que enquanto ele estagnou, Eduardo continuou a prosperar. Eduardo se despede calorosamente, deixando Rodolfo sozinho com seus pensamentos e o livro recém-recebido. Rodolfo permanece imóvel, segurando o livro, refletindo sobre sua vida e a relação com o irmão, sentindo-se como um verde lagarto amarelo, uma metáfora para sua inveja e sentimento de inferioridade, mesmo Rodolfo também tendo iniciado a escrever um livro, tá? Os dois, mas vejam só, o do outro sempre é melhor. Tudo que o outro faz tem mais valor do que o que ele faz. Ele não valoriza nem mesmo as suas ações positivas. Sempre ele está valorizando o do outro. Né? É o quê? Uma síndrome de inferioridade causada justamente por um trauma, né, de crença limitante, que é a de acreditar que a mãe dava mais atenção a um filho que a outro, ou então pelo fato de realmente ter acontecido. Né? São marcas que ficam dentro da história da pessoa. Tá certo? E aí vem a análise do conto. Vamos ver, a análise é o aprofundamento dentro desses debates. Né? O Verde Lagarto Amarelo explora a complexa relação entre dois irmãos, Rodolfo e Eduardo, destacando temas como inveja, ressentimento e a busca por identidade. E é isso que Rodolfo faz, ele busca a identidade. A narrativa é conduzida pelo ponto de vista do Rodolfo, cujo olhar introspectivo revela profundas inseguranças e sentimentos de inadequação em relação ao irmão mais novo. O irmão mais novo está perfeito. Ele está mostrando suas conquistas, foi em busca do irmão mais velho, enquanto esse ressentido tem uma visão diferente para aquilo que está acontecendo. Desde a infância, Rodolfo percebeu a preferência materna por Eduardo. Vejam, ele percebeu. É uma percepção dele. O que plantou sementes de ciúme e inferioridade. Enquanto Eduardo floresceu como uma figura carismática e bem-sucedida, Rodolfo se retraiu, desenvolvendo uma personalidade mais reservada e autocrítica. Veja como o comportamento das pessoas é influenciada pela sua formação. Aquilo que ele acreditou, aquilo que ele sentiu no início da sua infância, moldou o seu comportamento, né? O seu caráter como adulto. A visita de Eduardo serve como catalisador para que Rodolfo confronte suas próprias frustrações. Ou seja, aquilo lá é um ponto, realmente, fala assim, aquilo lá fixa a sua frustração, ou seja, fixa nele a sua autodesvalorização.
Cada conquista de Eduardo, desde o casamento até a iminente paternidade e a publicação de um livro, intensifica o sentimento de fracasso de Rodolfo. Eu tenho fracasso não pelo que eu fiz, mas pelo que o outro fez e eu não fiz. Tá? A metáfora do verde lagarto amarelo encapsula essa dinâmica. Um ser que observa, inveja, mas permanece imóvel, incapaz de alcançar o brilho do outro lagarto. Tá? Lígia Fagundes Telles utiliza uma linguagem precisa para dissecar as nuances emocionais dos personagens. A narrativa não apenas expõe a inveja de Rodolfo, mas também convida o leitor a refletir sobre as expectativas sociais e familiares que moldam nossas identidades. Quem sou eu? Eu sou aquilo que a sociedade determina? Eu sou aquilo que a sociedade diz que eu sou? E eu aceito isso tudo? Estou satisfeito? Tá? Essa identidade ou eu construo ou eu absorvo. O conto destaca como comparações constantes podem distorcer a autoimagem e corroer os relacionamentos. Eu estou sempre me comparando dentro do padrão negativo. Rodolfo não apenas inveja Eduardo, ele internaliza uma narrativa de inferioridade que o paralisa, impedindo de reconhecer seu próprio valor. Vejam só o que foi dito. É ele quem não olha para si mesmo. A decisão de Eduardo de convidar Rodolfo para ser padrinho de seu filho pode ser vista como uma tentativa de reconciliação ou de inclusão, já que o outro se exclui. No entanto, para Rodolfo, isso apenas reforça sua percepção de inadequação, interpretando o gesto como mais uma área em que ele está aquém dessa situação. Em última análise, Verde Lagarto Amarelo é a exploração profunda das complexidades emocionais que podem surgir dentro das relações familiares. Através da lente de Rodolfo, ou seja, do ponto de vista dele, o conto ilumina as maneiras sutis pelas quais o amor pode se transformar em ressentimento e como a autoaceitação é fundamental para superar sentimentos de inveja e inferioridade. Eu tenho que reconhecer quem eu sou, só que isso daí é produto do quê? De uma maturidade, de um crescimento. Tá certo, minha gente? Então, espero que essa análise traga a vocês bastante subsídio para a leitura dos contos de Lígia Fagundes Telles, ou então que ele reforce o trabalho de leitura já realizado por vocês. Forte abraço a todos e até mais.